Olá, meninos! E aí, bom dia! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, vou deixar aqui, certo? A correção da atividade da aula da semana passada, certo? E após vocês corrigirem a atividade, olhem lá se vocês acertaram as questões, vocês vão prestar atenção, né, nesse vídeo aí, que eu vou deixar pra vocês, nesse assunto aí, tá bom? E aí, vocês irão responder a atividade, tá bom? A atividade vai ser pelo livro didático, tá bom? Então, assistam, corrijam a atividade da semana anterior, assistam o vídeo com a explicação, certo? E aí, eu vou deixar a página da atividade para vocês responderem. É a atividade do livro, certo? Então, até mais. Beijão. Vamos aprender um pouquinho sobre eles hoje. Vamos lá? Até o ano passado, vocês no 6º ano aprenderam o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. É o conjunto numérico formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Dizemos que esse conjunto é infinito positivamente, pois não há números negativos, nem decimais e nem fracionários. São os números que nós utilizamos no nosso dia a dia. Os números naturais no dia a dia. Os números naturais, eles surgiram da necessidade, há muitos anos atrás, da contagem. Por exemplo, os pastores, eles precisavam contar o número de ovelhas, saber se o mesmo número que saíram para passear, voltaram. E aí, eles, para cada ovelha que passava, eles colocavam uma pedrinha no chão. E daí eles começaram a sentir a necessidade da criação dos números para contar. No nosso dia a dia, a gente usa os números em muitas situações. Por exemplo, quando vamos na padaria comprar pão, temos que contar a quantidade de pães, para contar a quantidade de pessoas, para indicar uma data, para contar objetos, para indicar as horas, para indicar o número das casas e em muitas outras situações. Porém, este ano, no 7º ano, nós aprendemos um novo conjunto numérico, que é o conjunto dos números inteiros. Ele é representado pela letra Z. O conjunto dos números inteiros são os números naturais, seus opostos e o zero, que será indicado por Z. Os opostos dos números naturais são chamados de números negativos. Então, no conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, nós vamos ter o 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, nós vamos ter todo o conjunto dos números naturais e os seus opostos, que para o 1 nós temos o -1, para o 2 nós temos o -2, para o 3 nós temos o -3, para o 4 o -4 e assim por diante. Uma observação muito importante: o 0 não é positivo nem negativo. O 0 é um número neutro, ele não é considerado nem positivo nem negativo. Não esqueçam disso, hein? Importante: todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Dizemos que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Então, os números naturais, que são o 0 e todos os números positivos, está dentro do conjunto dos números inteiros. Os números inteiros, ele compõe os números positivos, o 0 e também os números negativos.
Os números inteiros no dia a dia. Então, nós vamos ver algumas situações em que a gente utiliza esses números no nosso dia a dia. Nós vimos situações onde utilizamos os números positivos. Agora, também temos situações em que, além dos positivos, nós utilizaremos os números negativos. Como, por exemplo, na medição de temperaturas. Olha aqui, ó. Aqui a temperatura está a 10 graus positivos. Aí ela está falando com alguém que está em outro lugar e que diz o seguinte: aqui a temperatura está a 10 graus negativo. Olha aqui, em uma está 10 positivo, na outra está 10 negativo. Outro lugar onde é muito comum a utilização dos números positivos e negativos são em situações financeiras, em transações com dinheiro, como, por exemplo, em situações em que a gente obteve lucro ou em situações que nós obtivemos prejuízos. Outro lugar que a gente pode ver os números inteiros é no painel de um elevador. Quando nós temos um prédio, em alguns prédios nós temos o térreo e para cima do térreo nós temos salas ou temos casas, apartamentos, e para baixo do térreo nós temos as garagens, em alguns são chamados de subsolos. E no painel do elevador eles vão aparecer assim: o 0 é o térreo, é o que está no nível da rua. Mais 1, mais 2, mais 3 são os andares para cima do térreo. E menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 são os andares abaixo do térreo, que são os que a gente chama de subsolo. Então, aqui são alguns exemplos onde se aplicam os números inteiros no nosso dia a dia. Claro que existem muitas outras situações. Retas numéricas. Nos números naturais, nós utilizávamos a reta numérica, aonde nós começávamos no 0, a reta ia aumentando para a direita e os números são sempre positivos. E é uma reta infinita, tá? Essa reta, ela pode ter infinitos números no seu sentido positivo, que é para a direita. Agora, nós vamos ver a reta dos números inteiros. A reta dos números inteiros, ela é infinita nos dois sentidos. Então, ao meio, nós temos o 0. Para a direita, nós temos os números positivos. E para a esquerda, nós temos os números negativos. Lembrando que, partindo do 0, o mais 1 e o menos 1 tem que estar à mesma distância do 0. O mais 2 e o menos 2 também tem que estar à mesma distância do 0. E assim sucessivamente. Uma coisa importante de ressaltar é que os números positivos, eles podem aparecer sozinhos ou eles podem aparecer acompanhados do sinal de mais. As duas escritas são corretas, tá? Posso escrever mais 1 ou posso escrever simplesmente o número 1. O único número que não pode ter sinal é o 0. Por quê? Vamos lembrar? Ele é um número que não é nem positivo e nem negativo. Vamos exercitar um pouco, então? Represente as seguintes situações usando números inteiros. Letra A. Lucrei R$50 com a venda da minha bicicleta. Então, se eu vendi a minha bicicleta e eu obtive um lucro, como que eu posso representar isso usando um número inteiro? Um lucro de R$50 significa que eu tive mais R$50 ou menos R$50? Significa que eu tive mais R$50, um lucro. Então, quando o exercício pede para representar por números inteiros, significa colocar o sinal e um número inteiro acompanhando. Letra B. A temperatura em Campos do Jordão, em julho, chegou a 5 graus abaixo de 0. Quando nós nos referimos à temperatura e falamos abaixo de 0, significa que é uma temperatura negativa. Então, 5 graus abaixo de 0 eu vou representar por menos 5. Outro exemplo.
Depositei R$250 na minha poupança. Se eu depositei, significa que a minha poupança ficou com mais 250 ou ficou com menos 250? Quando eu deposito, eu estou colocando esse dinheiro na minha poupança. Então, eu fiquei com mais 250. Seria menos se aqui estivesse escrito retirei R$250. Tá? Então, depositei é mais, ok? Outro exemplo. Um mergulhador chegou a 22 metros abaixo do nível do mar. Quando nós estamos dizendo abaixo do nível do mar, nós vamos medir esses metros utilizando números negativos. Então, abaixo do nível do mar, menos 22. Ok? Vamos então ver um outro exercício. Um mergulhador estava a 1 metro abaixo do nível do mar, menos 1, e nadou mais 3 metros para baixo, ou seja, o mergulhador desceu quantos metros do nível do mar? Então aqui, para responder essa pergunta, nós vamos utilizar a reta numérica, tá? Então eu tenho a reta numérica, o 0 aqui é o que vai estar representando o nível do mar. O exercício fala que o mergulhador estava 1 metro abaixo. Então, 1 metro abaixo é menos 1. Era nesse ponto aqui que o mergulhador estava. Mas desse ponto, ele ainda desceu quanto? Desceu 3 metros mais para o fundo do mar ainda. Então, 1, 2, 3. Então, ele chegou em que distância do nível do mar? Chegou no menos 4. Tá? Então, essa era a pergunta. O mergulhador desceu quantos metros do nível do mar? O mergulhador desceu 4 metros do nível do mar, porque ele chegou lá no menos 4. Ok? Vamos a mais um exemplo, então. Observe o registro das temperaturas em um determinado dia. Então, o Rio de Janeiro estava com 32 graus Celsius, São Paulo, 22 graus Celsius, Curitiba, 4 graus Celsius, Nova York, menos 6 graus Celsius e Paris, menos 4 graus Celsius. Letra A. Em quais cidades as temperaturas estão abaixo de 0? Então, nesta tabela, temperaturas abaixo de 0 são aquelas que são representadas por números negativos. Então, eu tenho menos 6 em Nova York e menos 4 em Paris. Então, quais são as cidades? Em Nova York e Paris. B. Que cidade apresentou a temperatura mais alta? Então, basta eu olhar, a mais alta vai ser o maior número positivo. Nesse caso, qual é? Olha aqui, 32 graus Celsius é a cidade do Rio de Janeiro. Letra C. Qual a variação de temperatura entre as cidades de Paris e Curitiba? Bom, para responder a essa pergunta, nós vamos utilizar a reta numérica. Paris tinha menos 4 graus Celsius. Paris, tá aqui. Paris, menos 4 graus Celsius. Curitiba tinha 4 graus Celsius positivo. Então, está aqui, 4 graus Celsius positivo. Curitiba. E o que ele quer saber é a variação entre uma cidade e outra. Então, pode aparecer a palavra variação, pode aparecer a palavra diferença. Tá? Então, nós precisamos ver qual a distância na reta numérica deste número para esse. Então, nós vamos contar do menos 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, qual é a variação de temperatura entre as cidades de Paris e Curitiba? A variação é de 8 graus. Tá? E desta forma a gente consegue calcular a diferença utilizando a reta numérica. Ok? Espero que tenham entendido. Vamos então a uma curiosidade? A origem dos sinais. Vocês sabem por que nós utilizamos o sinal de mais e o sinal de menos nos números inteiros? Vamos ver?
A ideia sobre os sinais vem dos comerciantes da época. Os matemáticos encontraram a melhor notação para expressar esse novo tipo de número. Veja como faziam tais comerciantes. Suponha que um deles tivesse em seu armazém 2 sacas de feijão com 10 quilos cada. Se esse comerciante vendesse num dia 8 quilos de feijão, ele escrevia o número 8 com um traço vermelho, semelhante ao atual sinal de menos, na frente, para não se esquecer que aquele saco faltavam 8 quilos de feijão. Mas se ele resolvesse despejar no outro saco os 2 quilos que restaram, aí ele escrevia o número 2 com 2 traços cruzados, semelhantes ao atual sinal de mais, na frente do número, para se lembrar que aquele saco havia 2 quilos de feijão a mais que a quantidade inicial. E com essa nova notação, os matemáticos poderiam não somente indicar as quantidades, mas também representar o ganho ou perda destas quantidades, através de números com sinal positivo ou negativo. Então, aí é uma curiosidade de onde surgiram os sinais de menos e os sinais de mais. Espero que tenham gostado, pessoal. Esta videoaula termina por aqui. Até a próxima. Bye, bye.